Uma maravilhosa tarde para você que está nos acompanhando aqui na telinha da Rede TV. Estamos começando o episódio 11 do programa Engenheirando, o único e o maior programa da TV brasileira voltado para discutir temáticas de engenharia de forma inteligente, mas sem perder a simplicidade, o bom humor. E o meu compromisso com você é sempre trazer um engenheiro, um profissional da área ambiental, civil, elétrica, mecânica, de altíssima patente, para discutir sobre algum tema de especialidade desse profissional. E hoje eu trouxe uma grande profissional, mas antes de apresentar ela aqui no programa, meu diretor, solta a vinheta. E a convidada de hoje, ela é tecnóloga em saneamento ambiental. E ela, além de ser tecnóloga, ela também é estudante da especialização em tecnologia social em saneamento, saúde e ambiente na Amazônia. Também é estudante de engenharia ambiental e energias renováveis e atualmente ela atua na área de consultoria ambiental. E a convidada de hoje é a Camila Maia. Camila, muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigada. convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Mourão. Agradeço o convite por estar aqui na Rede TV também. Obrigado, Camila. Camila, eu quero fazer um convite que eu faço para todos os meus convidados, quero fazer para você também. Vamos engenheirar? Vamos. Camila, eu vou direto ao ponto. Já que você é tecnóloga em saneamento ambiental, sei que você manja muito de saneamento e eu tenho várias dúvidas. A gente já recebeu aqui um outro engenheiro sanitarista no programa, a gente já falou um pouco de saneamento, mas hoje eu não sei se posso. Eu quero nichar um pouco mais para falar de saneamento, eu quero fazer relação do saneamento com as comunidades tradicionais da Amazônia. Estamos aí numa capital que temos COP30 no que vem, então eu quero hoje aprender com você sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero saber desafios da parte de saneamento na Amazônia, aqui no estado do Pará. Tem desafios nessa área? Bem, Mourão, no sentido já Brasil já se tem diversos desafios, né? A gente tem um tamanho de expressão continental, né? É um país muito grande. Então, só por isso já desenvolve uma questão de que nem todas as soluções são iguais para todo lugar. E quando a gente chega no contexto da Amazônia em si, é uma situação mais agravada, porque se for perceber, a gente tem a questão dos rios. Nossos territórios são separados por rios. Então, isso faz com que nem toda a solução coletiva funcione em todos os lugares. O Pará é muito grande. Tem cidades em que uma casa é muito distante da outra. Imagine usar uma solução igual, que a gente usa em Belém, que é uma casa é perto da outra, em lugares que as casas são extremamente distantes, a cultura é diferenciada, tem lugares que o banheiro não fica junto com a casa. Como é que a gente vai usar a mesma solução para todos os lugares? Então, no Pará, o saneamento é uma questão difícil de ser tratada e muitas vezes a gente não percebe que a solução não deve ser igual. Perfeito, perfeito, Camila. Já é uma grande deixa. E tu fez aqui uma deixa falando de cultura. E assim, Pará tem uma cultura muito forte. A gente está num estado que a culinária é destaque nacional. Que bom por isso, né? Há 10 anos atrás a gente até ouvia pouco falar do Pará. Eu sempre achei que ele não tinha a evidência que ele merecia ter, mas a gente percebe que isso está crescendo muito, tem muita particularidade aqui nesse estado. E eu já quero saber, essa questão cultural, ela tem influência no saneamento? O desafio é maior? Como é que se relaciona a cultura e saneamento básico? Olha, isso é muito importante a gente citar e levar em conta quando a gente vai procurar uma solução de saneamento. Por exemplo, se a gente vai para uma tribo indígena, vamos supor que aquela tribo é nômade. Aí você vai e instala uma caixa d'água, que é fixo, né? Você não tem como levar uma caixa d'água, por exemplo, da Cozampa para todo lugar. Um reservatório daquele gigante, não dá para você mudar a cada vez que a população muda. Você vai levar uma solução dessa, uma tribo indígena que de tempos em tempos muda de local? Isso é uma solução falha. Porque, por exemplo, durante esse período vão usar água potável. Mas quando mudarem, vão passar a usar a água do rio ou a água que eles puderem ter acesso.
logo mostra que a cultura é um quesito importante. E a gente percebe muito, atuando com comunidades tradicionais, que às vezes elas não entendem a verdadeira função do saneamento. Entendem que só é água. Mas tem resíduos sólidos, tem a drenagem de águas pluviais, tem o esgotamento sanitário, que eles não entendem que o ciclo ocorre entre quando você consome água, ela vira esgoto. E depois ela vai cair no rio, que é a água que você vai consumir novamente. Então você está criando o ciclo da doença e não está percebendo. Então, essa cultura influencia muito nessa gestão. Vai influenciar também, quando eu falo gestão, porque se a gente pensa uma solução para aquele lugar específico, é bom a gente se atentar a quem são os atores sociais dali, ou seja, quem desempenha uma função de líder dentro daquela comunidade. Quem vai engajar, quem vai puxar todo mundo para trabalhar e para preservar o sistema. Porque se você usa uma fossa e não sabe como usar, você tem ela como um elefante branco. Ela está ali e você não sabe que tem que fazer limpeza, você não sabe de quanto em quanto tempo. Então, como vai fazer isso se a pessoa não tem a cultura? Então, é muito complicado. Então, quando eu penso assim, principalmente indo para a tecnologia social, se você não engaja a população, aquele sistema vai funcionar por um período e depois de um tempo vai se tornar um elefante branco ali dentro. Por mais que seja a melhor solução, a solução não vai ser aquela, porque não foi usada, ninguém tem interesse em aprender, então não foi viável. É apenas uma construção que você fez. Muito bom, Camila. Olha só, que estou refletindo bem sobre isso, porque nós que somos engenheiros, eu penso que a gente tem um desafio, que é o que você acabou de falar, de não achar que tudo é fórmula de bolo, achar que tudo se resolve com Ctrl+C, Ctrl+V, e que uma solução para uma cidade não necessariamente vai dar certo na outra cidade, e menos ainda em comunidade tradicional, como você está trazendo esse tema. E é bacana que o que tu estava falando dessa questão do saneamento me remeteu. Eu, há um mês atrás, estava no estado do Amapá, em Laranjal do Jari, e quem já foi de Macapá para Laranjal do Jari sabe que são 4 horas em estrada de chão, inclusive corta dentro de uma resex. E eu vi uma solução interessante, não na área de saneamento, mas o que você falou me remeteu na área de energia. Eu vou falar que nem um leigo, os engenheiros elétricos me perdoem, mas eram caixas que tinha com certeza algum equipamento de geração de energia dentro, e em cima tinham placas solares, mas era vou dizer assim como um leigo fala, era uma caixinha com uma placa em cima, suspenso numa armação, que nem como fica a caixa d'água na parte de trás dos quintais das casas. Eu acredito que aquilo está ligado ao Estado, ao governo. Eles colocaram essa caixinha com uma placa solar e atendia cada residência. Então, o que você falou me remeteu a isso. A gente que é engenheiro não achar que toda solução já foi criada e que tudo serve para tudo. Eu acho que, sem dúvida, a engenharia tem que ter o braço de criação. É lógico que a gente tem que respeitar tudo que foi criado pelos engenheiros que deixaram um legado para nós, mas é muito bacana esse tema que você trouxe, porque tem muito engenheiro criativo, tem muito engenheiro que ainda pode criar mais e a gente pode ir além. Gostei muito dessa tua deixa. E ainda falando de saneamento, eu quero puxar agora uma pegada para planejamento de políticas públicas, de implantação de políticas que melhoram esse tema de saneamento na nossa região, ainda linkado às comunidades. Essas comunidades, você deu um exemplo muito bem de comunidades, inclusive nômades. Na hora que a gente está pensando em saneamento, essas comunidades estão sendo envolvidas nesse planejamento? Elas estão sendo ouvidas? Como é o seu olhar nessa questão? Hoje, até se discute, se eu não me engano, tinha uma discussão de como envolver as tecnologias sociais nesse quesito. Antes existia uma secretaria de tecnologias sociais, hoje ela não existe mais. Basicamente, o que seria a tecnologia social? É uma solução que é feita em conjunto, ou seja, não é o engenheiro que leva a solução até a comunidade. Ele, junto com a comunidade, busca desenvolver uma solução que seja para ela.
porque, claro, cada uma tem sua especificidade. Então, nesse sentido, o governo às vezes não se atenta, muitas das vezes acaba impondo, por exemplo, iremos colocar fossa séptica, tanque séptico, e vai ser essa a solução. Mas vocês se atentaram se não tem maré? A maré ali não vai invadir esse tanque séptico em algum momento? Porque a gente sofre com isso na Amazônia. A gente tem influência dos rios. Será que tem algum outro problema que vai... O limpa-fossa chega ali? Porque uma hora essa fossa, teoricamente, se ela for bem dimensionada, ela vai encher. Não vai? Sim. Então, você está pensando nisso ou você está pensando em chegar, colocar? Agora, quem ficou, o problema é seu. Deixou de ser responsabilidade minha. Agora, se você sabe usar ou não, não cabe a mim. Então, às vezes, a gente se discute muito isso na especialização, como engenheiros acabam sendo muito rígidos em questão de ouvir a população. Acabam levando muito a pé da letra isso que você disse. Cálculo, eu dimensionei isso, é isso. Enquanto, às vezes, se a gente ouvir a população, tem uma solução muito melhor que vai atender aquela demanda e, às vezes, acaba sendo mais barata do que uma demanda convencional. E a solução a gente sempre pensa, coletiva. Será que ela não pode ser unifamiliar? Ou de um determinado grupo? Isso aqui vai atender tantas famílias. Vai funcionar muito melhor do que você gastar metragens de tubo e depois dar no mesmo. A população continuar doente, gastar no posto de saúde, que vai virar gasto novamente. Você implantou, não funcionou, a população continua adoecendo. Então, o governo acaba não se atentando para isso, e isso é uma necessidade não só do Pará, né, mas a gente vê que a região amazônica ela sofre por si só. A gente tem gente em palafita, gente em casa flutuante. Então, será que é mesmo a solução de quem mora no centro de Belém vai funcionar para essas pessoas? Então, eu percebo que o governo acaba se ausentando, não escutando, e o engenheiro sanitarista diz que é isso. Então, vai ser isso. E acabou. E aí é uma dificuldade que a gente discute hoje dentro da tecnologia social. Muito bom, Camila. Obrigado. Esse é um tema até novo para mim, essa tecnologia social. A grande verdade é que aqui no Engenheirando eu estou aprendendo demais com os profissionais, com os especialistas. Mas assim, eu tenho feito muita reflexão ouvindo os nossos convidados, e a reflexão que eu estou fazendo mais uma vez ouvindo você é que nós engenheiros, você além de ser tecnóloga de saneamento, também está estudando engenharia ambiental. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Quero até saber o porquê dessa complementação profissional que você decidiu fazer. Mas eu tô refletindo que a gente, engenheiro, que passa 5 anos numa universidade, a gente pode engenheirar. A gente pode ir além, a gente pode pensar em soluções personalizadas. Porque às vezes a gente tem uma tendência de repetir o último projeto. Sim. E eu acho que isso serve para o projeto de incêndio, isso serve às vezes para o projeto arquitetônico, isso serve para o projeto hidráulico, para o projeto elétrico. Qual é o tamanho da casa? Ela tem 4 cômodos, então repete o dimensionamento, repete o material, e eu penso que não é só assim, né? Eu não quero tirar o mérito disso, mas a reflexão que eu estou fazendo, inclusive na minha área de atuação, é que a gente pode olhar para cada desafio, para cada situação que tem a sua particularidade, e trazer uma solução que talvez sim você aproveite uma solução que você já deu em algo parecido, mas trazer uma solução mais completa. Uma readaptação. Uma readaptação e com essa deixa que você trouxe de ouvir a comunidade. Gostei disso, e daqui para frente vou ficar mais atento, porque às vezes você está queimando o neurônio para trazer uma solução, e quem sabe você ouvir a comunidade já tem a solução. Exatamente. Que você traduz com o seu conhecimento técnico, você sabe escrever, materializar isso num projeto. Sim. E está resolvido, e todo mundo ganha com isso. Então, sim. Muito bom, Camila. Assim, eu quero trazer uma pergunta que eu trouxe para o outro engenheiro sanitarista. Eu acho que isso passa por conscientização da importância do saneamento básico.
Eu, todo engenheiro sanitarista ou tecnólogo em saneamento ambiental que passa aqui, eu preciso perguntar de por que é importante investir em saneamento. Qual é a relação de saneamento com a saúde da população? Como isso afeta a comunidade em geral? Ah, o saneamento, por si só, se a gente não tem, acaba ocasionando muitas doenças. Vamos imaginar que um trabalhador pegou uma doença dessa, que para, por exemplo, 7 dias. E aí ele já deixou de produzir 7 dias, seja para a empresa dele ou para a economia do Estado em si. E nesses 7 dias ele usou, sei lá, 3 dias de internação, por exemplo, numa UPA, num pronto-socorro, gastou dinheiro de saúde também. Então, aí, ele não produziu, gastou o dinheiro também. E, no final, que se tivesse sido investido em saneamento, a maioria das doenças, principalmente as que são de veiculação hídrica, teriam sido resolvidas nesse contexto. Então, o saneamento, além de ser saúde, também é economia, se for pensar assim, no geral. Ele é importante para manter a população saudável, para que ela possa trabalhar e se engajar nas coisas. Muitas crianças acabam tendo diarreia e faltando à escola por consumirem água inapropriada ou por terem contato, por exemplo, porque a rua alaga. O que acontece muito, né? E a gente acaba tendo esse problema. Então, acho que o saneamento, no geral, ele é importante e ele é uma base fundamental. Muito bom. Que resposta simples e completa. Eu não tenho dúvida que todo mundo que está sentado ali no seu sofazinho agora, assistindo a gente, entendeu com muita clareza qual é a importância do saneamento. Obrigado por essa explicação simples, mas muito clara, né? Isso me remeteu até a lembrar quando eu dou palestra de acidente do trabalho. Eu falo que quando um trabalhador se acidenta, ele fica sem produzir para a empresa gasta mais, tendo que botar um substituto. Dependendo do acidente, ele gera menos renda para casa, a família dele fica preocupada e você deu um exemplo muito parecido, encaixando no saneamento básico. Então, quando eu ou você ou qualquer pessoa adoece, gerado pela falta de saneamento, isso gera um problemaço, não só para a família, não só para a pessoa que está doente, que ninguém quer ficar doente, para o filho, para o irmão, para a mãe, para o governo, para o patrão dele, e se ele for o patrão, para a empresa dele. Então, achei muito bacana essa relação e espero muito que os donos de empresa, os nossos representantes políticos da sociedade civil, eles possam realmente entender o quanto é simples da forma que você explicou. Mas, Camila, eu quero entender, como eu falei para você começou como tecnóloga de saneamento lá no IFPA, alguns anos atrás. Estou vendo que você é nova. E aí depois você entrou numa especialização e também agora está fazendo o curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis na UFRA. O que foi que levou você a complementar? Eu sei que tem uma relação, mas o que fez você continuar estudando muitos anos a mais e como você acha que isso vai complementar a sua formação profissional? Bem, além de querer entender mais um pouco da área, porque, querendo ou não, meu primeiro curso foi voltado mais para sanitarista. Tinha a parte ambiental, mas o curso pesado mesmo era voltado para a área sanitarista. Eu percebi, quando eu cheguei no mercado, que os tecnólogos acabavam se deixando de lado em relação aos engenheiros. Apesar de tentar me firmar, enfim, o CREA por si só já barra muita coisa, que a gente não pode assinar boa parte, a gente precisa de um engenheiro acompanhando. Eu falei assim, não vou esperar por alguém para estar fazendo algo que eu posso fazer. Como são a engenharia e o primeiro curso eram complementares, eu disse, não, muita coisa eu vou poder aproveitar. Então, continuei no segmento da área. Então, se um dia quiserem dizer, não, você é tecnólogo, não vai fazer, não, eu sou engenheira também. Assim como, por exemplo, a engenharia ambiental não me dá toda a habilitação para atuar na área sanitária. O tecnólogo vai dar, porque estudei na parte também. Então, querendo ou não, uma complementa a outra
E basicamente foi isso. Além de aprender, é para ter um destaque no mercado e se firmar. Dizer assim, não, sou engenheira também. Muito por causa disso. Eu acabava percebendo que os tecnólogos eram taxados. Muita gente não sabe, acha que tecnólogo não é ensino superior. E é uma correção que eu faço até hoje. Ah, qual é a tua formação? Eu sou tecnóloga. Ah, então tu fez o técnico. Nada contra os técnicos, mas eu não fiz o técnico, eu fiz o tecnólogo. Então, é um diploma de ensino superior. Então, se no geral já tem que dirá dentro da minha área, tu é tecnólogo, tu não é engenheiro. Legal, muito bom. Pô, essa deixa eu amei essa deixa, eu vi a guerra e os desafios que os tecnólogos de algumas áreas têm no mercado e para você que é tecnólogo em alguma área, tecnólogo em segurança do trabalho, tecnólogo em saneamento ambiental, aqui no programa Engenheirando você também tem espaço, a Camila está representando, né? E não é qualquer tecnóloga, né? Hoje já a Camila atua na área de consultoria ambiental. Eu já vou transicionar para essa pergunta. Quero saber como é que está sendo essa experiência, porque hoje você trabalha com consultoria. Quero saber mais, como é essa consultoria? Você trabalha ajudando empresas a se licenciar? Como é que está sendo esse momento da sua vida? E me fala um pouco mais sobre isso. Foi uma transição bem brusca na minha carreira, porque eu, até o momento, antes estagiava dentro da universidade, no curso de engenharia, enfim. E aí, eu saí de pesquisa para consultoria ambiental. Então, foi uma troca diferenciada. Eu atuava dentro da universidade, ali no mundo fechado, que é a pesquisa, normalmente, né? Você precisa só você, o computador, o que você está pesquisando. Hoje eu atuo cuidando e dando auxílio, né, a empresas, sejam elas para a renovação das suas licenças, tratar com órgãos diferentes, seja Secretaria de Saneamento, Secretaria de Meio Ambiente, seja estadual ou municipal. Outras tratativas como respostas às condicionantes deles, sejam de outorga ou de licença de operação. Liberar a licença de estradas, pontes. Inclusive, foi um dos grandes desafios tirar a licença dessas obras, porque foi a primeira vez, enfim, tratar com tudo isso. E, no geral, a experiência é cada dia aprendendo mais um pouco, entendendo mais o contexto, porque cada situação é uma. Não posso dar o mesmo tratamento para um posto que eu vou dar para um condomínio, porque o posto tem coisas para resolver na Agência Nacional de Petróleo, um condomínio não vai ter. Então, tudo isso é um contexto, lidar com clientes também é uma nova pegada, até porque você tem que saber tratar com eles, saber falar sobre o assunto, para que eles entendam o que está sendo feito, para eles também me contarem os problemas deles no geral. Legal, então eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que eu preciso já divulgar aqui na Rede TV que a gente trabalha junto, né? A gente levou aí quase 30 minutos, a gente trabalha na mesma equipe, hoje dentro da área de engenharia. E eu sei que espero que essa resposta não seja tendenciosa, né? Não é o chefe perguntando para você, mas eu quero saber se valeu a pena, porque eu fiquei até curioso. Você saiu do mundo da pesquisa e você entrou no mundo da consultoria, do mercado privado, da relação com o cliente. Como eu sei, como a gente trabalha junto, eu sei os desafios que você tem lá de tratar com o cliente, de às vezes mexer com 7, 10 licenças de órgãos diferentes na mesma semana com pressão. Eu sei como é o dia a dia de pressão lá na área de engenharia. E quero te perguntar assim mesmo, sem o chefe tá perguntando, valeu a pena essa transição brusca? Como é que foi para ti essa transição? Você acha que é um caminho bom para outros profissionais que estão nos assistindo? Eu creio que sim. Para mim foi ótimo. Em 3 meses, eu creio que é esse tempo que eu tenho da ED, eu consegui aprender muito. Hoje eu sei falar de cabeça muitos processos que antes eu não saberia nada, eu estava dentro da pesquisa. Hoje, por exemplo, eu troquei uma atualização cadastral dentro da ANP. Dentro da pesquisa eu não saberia fazer isso. Eu já protocolei em licença em órgão, todas essas coisas, sem mexer no portal do Atos da SEMAS, como se eu estivesse brincando. Isso é uma coisa que eu não teria aprendido se não tivesse feito essa troca brusca. Foi um ato de coragem, porque eu realmente não sabia. Sempre trabalhei mais na pesquisa, desde a primeira graduação.
Então, assim, mudar totalmente foi um ato de coragem, mas que bom que fiz. Hoje entendo muito mais da minha área, de como ser engenheira no real da palavra, assim, e atuar com as pessoas. E, no geral, foi muito gratificante essa troca. Ah, que bom, Camila. E parabéns. Não é porque a gente trabalha junto, mas envolve muita coragem. Eu acho que tu traz uma deixa. Isso também me lembrou em algumas grandes tomadas de decisão que eu tive que tomar na minha carreira. Porque eu estou um pouquinho mais de 10 anos no mercado e hoje você olha, a gente está aqui no programa, a gente entende de muita coisa de engenharia, mas para a gente chegar aqui, assim como você, eu precisei tomar decisões sérias e a gente não tem garantias. Essa é o da hora desse desafio do mercado de trabalho. Você não tinha garantia, você não sabia que ia aprender tudo que você aprendeu, você não sabia que ia se adaptar a esse novo mundo de, de pressão, de prazo, de chefe, de colegas de trabalho, hoje até de relação interpessoal e de liderança dentro da empresa. Então, parabéns por essa decisão. E eu acho que são essas decisões que nos esticam, que nos fortalecem dentro do mercado. A gente já está chegando ao fim, viu, Camila? Foi um prazer ter esse papo com você, mas a gente ainda tem aí uns minutinhos. Eu quero ouvir só mais uma pergunta. Eu quero que você deixe uma mensagem para os profissionais que estão assistindo a gente. Eu gosto muito de falar para esse público de engenheiros, de estudantes, de profissionais, às vezes até recém-formado, ou até profissionais que estão pensando em fazer transição de carreira. Você fez um tecnólogo, depois transicionou para engenharia. Eu considero hoje você uma profissional bem-sucedida, está dentro de uma empresa de consultoria, tocando muitos processos e eu quero que você deixe aí uma mensagem, talvez para os estudantes, talvez para os profissionais recém-formados, ou até para pessoas que querem fazer transição de carreira, nesse contexto de coragem, de como tomar decisão, onde buscar conhecimento, como buscar sucesso no mercado de trabalho. Deixa aí uma mensagem que talvez fez sentido na sua vida. Aqui para o nosso público que nos acompanha aqui na Rede TV, deixa uma mensagem aí para os profissionais da área. Eu acho que uma frase que sempre vem à minha cabeça é: eu não sou incompetente, eu só ainda não sei fazer. Show. Não é porque eu não sei que eu não posso aprender. Então, eu acho que, assim, você precisa ter coragem para buscar aquilo que você quer. Mesmo que seja difícil, mesmo que não dê aquele medo, porque sempre vai dar, trocar de carreira, de curso ou de empregos e estágios no geral, sempre vai correr um medo. Mas se privar por causa do medo, vai te privar também de muito conhecimento e de muitas experiências. Como a primeira viagem que eu fiz pela ED, que foi a viagem. E creio que em 4 dias dessa viagem eu tinha aprendido muita coisa que ainda não tinha passado pela minha cabeça. Então, assim, tenha coragem de tentar. É melhor se arrepender por ter tentado do que não ter feito. Show, Camila. Obrigado. Bacana a tua fala. E assim, eu acho que a única garantia que a gente tem é que vai ser difícil e que vai dar medo. Mas eu acho que tem que ir para cima, assim mesmo. Parabéns, foi muito bom receber você aqui. Não tenho dúvida que você é uma inspiração. E agora para todos os engenheiros e pessoas, a sua mensagem ela não serve só para engenheiro. Ela serve talvez para um adolescente. Você que está aí no seu sofá, você tem 10 anos de idade, você tem 12 anos, você está acompanhando a gente aqui e você está vendo aqui uma profissional que hoje é referência na sua área, que está aqui falando com muita propriedade da sua experiência e ela trouxe uma pitadinha que você pode aplicar na sua vida. É coragem, vai para cima, o medo bateu, contorna o medo, passa por cima do medo, pede licença para o medo e vai, que dessa forma você vai alcançar o sucesso. Então, Camila, foi muito bom ouvir você. Espero, quem sabe, um dia ouvir você de novo aqui no Engenheirando. Muito obrigado pelo convite. E a você
que mais um sábado está nos acompanhando. Esse foi o episódio 11 do programa Engenheirando. Não esqueça que todo sábado às 15 horas a gente tem um compromisso marcado aqui na Rede TV. Manda fazer a tua pipoca, corre pro sofá, chama toda a família e todo sábado a gente vai ter outro papo de alto nível. Fui!